Só que aquilo que para mim era desafiante para uma, pensa para turmas pequenininhos, de médios. Ali foi minha pós-graduação, né? Porque aí foi quando eu percebi que o método ele validou, porque ele foi implementado no pior cenário possível. Quando tu põe o antes e o depois, aí não tem. Visível? Aí é visível. Aí não tem questionamento. Por quê? O pai que pega uma avaliação e o filho estava todo desalinhado, e no final do ano ele está alinhado, ele diz, poxa, aqui tem resultado. E eu estou sempre aprendendo. E nesse momento eu percebi que eu precisava deixar de uma maneira muito metodológica, né? Assim como eu aprendi no magistério, tem que ter maneiras de ensinar. Eu posso te ensinar de uma maneira, mas eu posso te ensinar de uma maneira muito mais fácil, a mesma coisa. E aí então eu comecei a desenvolver e fazer esse método ser um método aplicável, né? Onde eu ensinava o porquê de cada coisa, o que tinha que fazer. Empreendedores do Bodega de Negócio, então aqui estamos para o segundo episódio e nós continuamos então com essa história maravilhosa da Vânia, que ela que era professora de educação física e aí ela vai continuar o trabalho, a entrevista dela aqui e falando então das várias atividades e do método que ela desenvolveu e que todo mundo vai saber aqui, né? Que é o primeiro do Brasil. Então, bora lá. Pioneira do Brasil. Então conta pra nós, Vânia, do teu início da tua vida profissional, como que foi os aprendizados dessa vida aí? Bom, puxando um pouquinho mais de mais criança, eu sempre fui uma criança que, segundo a minha mãe, e volta a mãe, né, tu viu? A minha mãe tava sempre, né? Mas eu sempre fui uma criança que queria ter autonomia, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria comprar minhas coisas. E aí eu sempre fui muito criativa. Teve uma época que eu pegava as garrafas PET, cortava assim, fazia tipo umas cestinhas. Os antigos vão saber, né? Virava no rótulo e fazia uma cestinha, eu botava na frente de casa para quem passasse eu vendia. E eu sempre quis, né? Sempre queria ter aquele meu dinheiro, né? Aí eu sei que tava no 4º ano, uma amiga da minha mãe pediu se ela podia, na época podia, né? Se eu podia ajudar a servir umas bebidas, né, no horário do almoço, que era um horário de pico e tal. Eu sei que eu ia, então, de manhã, meio-dia, almoçava antes, ia lá, servia as bebidas e depois ia pra escola, 4º ano. Depois disso, eu fiz alguns episódios lá, alguns meses. Depois, eu acabei indo trabalhar como garçonete numa empresa, na realidade, como garçonete numa lancheria, numa bodega, num negócio assim, né, na bodega, né? Onde eu servia bebidas e tal também, um pouquinho mais velha. Aí depois eu fui trabalhar como vendedora. Trabalhei alguns anos, inclusive, na área de vendas, né, muito relacionado a lojas, né, de roupas. Trabalhei no antigo Centro da Pronta Entrega de Caxias que trabalhei por alguns anos lá. Depois eu fui trabalhar na loja do Manhã Bosco, que era a Loja Brasil. Aí depois disso, acabou que eu fui demitida na época porque eu acabava sendo uma pessoa que me comunicava muito bem, né, pela idade que eu tinha. E aí eu vendia muito bem. Só que eis que a gente vive num mundo, né, que às vezes quando tu tá indo muito bem, alguém quer tirar o teu, né, quer puxar o teu tapete. A inveja, né? A inveja. E infelizmente eu fui um fruto disso. E aí nessa empresa, né, que eu trabalhei de vendas, tinha a gerente, né, e aí no final do ano a gente teve as cotas para fazer, e aí como eu trabalhava mais horas, eu pedi se eu podia, em vez de pegar aquelas horas, em férias, né. E aí eu sei que quando virou o ano, né, então eu ganhei como melhor vendedora, enfim, porque tinha batido as metas e tal, no final do ano. Começou o ano novo, né, já não vendi muita coisa, eu tirei aqueles meus dias de férias ali, porque eu tinha acumulado. E eles fizeram como se fosse um ranking do começo do ano, quem vendia mais. E aí eu de férias, né, acabei ficando sem. E aí eu fui lá, contestei, né, poxa, como que vocês fazem esse tipo de coisa, sendo que eu fiquei por primeira, né?
E aí eu descobri que a gerente não ia muito bem com a minha cara e tal, e meio que sabotou as coisas, e aí eles tiveram que me demitir. E aí indo pra casa, né, tinha uma empresa que era na rua da minha casa, e aí eu vinha pensando, né, poxa, o que eu vou fazer agora, como é que eu vou pagar a minha faculdade e tal, não posso ficar, né, porque não tinha quem pagasse. E aí eu sei que eu passei assim, aí eu disse, vou bater nessa empresa aqui. Bati na empresa e alguns de repente conhecem, outros não, né? Inclusive tem um patrocinador aqui, que eu lembro inclusive dos anos que eu trabalhei lá na Lavintec. E eu bati assim, por acaso, vocês precisam de alguém para trabalhar, né? Eu não pedi, na época não. Só bati assim e ele abriu e disse assim, como que tu sabe que a gente tá procurando uma secretária? Eu disse, eu não sei, eu só bati, né? E aí eu sei que comecei a trabalhar na Lavintec, entrei como secretária. E aí, como era na mesma rua da minha casa, pra mim era muito tranquilo, porque era literalmente 200 metros da minha casa. Então, foi ali um dos lugares que eu permaneci por mais tempo, né, antes de entrar pro Pilates. Foi ali que eu tive a oportunidade de continuar com a minha faculdade, de concluir com ela, de aprender muitas coisas lá dentro desse período que eu trabalhei de 10 anos, né. Eu digo que os meus períodos são longos, né, dos lugares, mas me marcou muito porque eu lembro que ele disse assim, como que tu sabe que a gente estava procurando, né? E foi muito bom trabalhar lá, aprendi muito nessa empresa, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Lavintec, onde eu aprendi muito. Para quem está vendo aqui, que é malheiro, né? Era uma empresa que trabalhava muito com tingimento de fios, né? Eu já saí de lá, já faz uns 16 anos, mas na época foi quem iniciou com esse movimento, atendendo diversas malharias aqui da região, inclusive. Que legal! Então, nessa trajetória toda que você nos relatou agora, de onde passou, né? Lições que você traz da convivência com quem foi superior, principalmente essa questão da gerente, você teve algum aprendizado, de certa forma? Nesse momento ali, uma coisa que eu aprendi é que às vezes as pessoas nos interpretam de maneiras equivocadas, quando a gente realmente quer mostrar, né, que está fazendo a mais. Ela ficou com medo, né, que de certa maneira eu pudesse substituí-la, que não passava nunca pela minha cabeça, e ela achou melhor tirar, mas hoje eu vejo que foi um livramento, né, porque de repente se ela não tivesse me tirado eu estaria lá até hoje. Então eu sempre olho para as coisas, os imprevistos da vida, os percalços como algo positivo, que se aquilo não está mais na minha vida foi porque é melhor para mim, que aquele caminho não ia ser bom, sempre com esse olhar mais voltado ao positivo, porque se a gente ficar se lastimando por aquilo que passou, a gente se torna uma pessoa extremamente negativa, né? Depois de lá, então, eu tive a oportunidade de, como eu falei, trabalhar na Lavintec. Eu tive uma pessoa que foi na verdade, um chefe, ele foi um amigo, ele muitas vezes eu dizia que ele parecia o meu pai, né, que às vezes, mas que a gente tinha momentos que a gente conseguia sentar, conversar, diversas vezes eu falei para ele algumas coisas que eu via e ele, em momento algum, era autoritário e não ouvia, né, ele ouvia, ele implementava, ele agradecia, então foi um período que a gente teve ali junto de funcionários, né, em que eu sempre também tentava ficar no meio termo, porque como eu escutava, ele era meu chefe, mas eu era o contato com os funcionários. Então eu tentava defender os funcionários para tentar conseguir coisas para eles, né? E ao mesmo tempo fazer esse meio de campo. Então a gente aprende muito a se comunicar. E essa comunicação, eu sempre digo que a comunicação que eu aprendi ali não é o que a gente fala, mas é o que a outra pessoa entende. Então às vezes o funcionário chegava muito bravo ou reclamando e eu tinha que filtrar, eu tinha que saber lidar e entregar a fala, né, para o superior de uma maneira que ele entendesse para ajudá-lo. Então eu acho que esse tipo de situações eu aprendi a lidar em várias áreas, né, tanto financeira quanto RH, quanto lidar com funcionários, resolver problemas. Eu lembro que inclusive a gente fazia sempre no final do ano uma festinha e tal. E aí eu sempre dizia, vamos fazer alguma coisa para integrar, para unir, para que a gente tem que trabalhar. Então vamos trabalhar num lugar que seja prazeroso, que seja saudável. E aí eu sei que, como eu já estudava, já era da área, eu fazia gincana,
eu fazia algumas coisas no final de ano ou dinâmicas que eram, né, com o objetivo de estar juntando para o final de ano. Promovi também uma época que a empresa estava fazendo 25 anos, a gente fez tipo um quadro com fases da empresa e nós, os funcionários, né, doamos para a empresa, né. Foi uma visão que eu tive de que a gente passa pelos lugares e a gente pode deixar marcas, né. Então foram lugares que inclusive a gente sabe que Caxias e região nós temos a oportunidade de ter grandes empresários. E o momento que a gente trabalha em grandes empresas, que a gente possa aprender com essas pessoas, né? Porque elas têm muito para dar. Basta a pessoa saber entender e colher aquele conteúdo que às vezes nem em Harvard, né, se encontra, né? Porque às vezes é algo básico, mas que as pessoas não fazem, né? É aquela, vou tentar incrementar algo que se fizesse o feijão com arroz já estaria bom. Então a gente vê que Caxias e região, a gente tem grandes empresários que não tiveram muito estudo, né? Sim. E que eles foram na garra, na coragem, na liderança, né? No ouvindo outros e lapidando para fazer essas grandes empresas, inclusive. Então, me inspirei muito neles. Falando nisso, lembra o seu Clóvis Tramontina, né? O seu Clóvis Tramontina diz assim: graças a eu não saber ler e escrever, que hoje eu sou dono de uma grande empresa, né? Senão eu podia ser porteiro de zona ainda. Então, é um livramento. É um livramento. É um livramento. Tinha que acontecer isso. É isso aí. Mais uma parábola se couber, né? Aqui, né? Porque você falou, bater e portas serão abertas, né? Então, literalmente. Literalmente, né? Bater e portas serão abertas. E agora nós estamos numa fase bem assim, porque muitas pessoas precisam de oportunidades, entendeu? Só que não vão buscar, não vão bater. E é isso que tem que fazer, né, cara? Bate a porta, cara. Tu precisa de alguma coisa? Pede. Precisa de alguma coisa? Bate. Tem alguma coisa para falar? Às vezes é muito importante, você falou, né? Que o patrão ali, a humildade, né? Hoje o empresário de sucesso, ele tem que ser humilde. Porque às vezes as grandes ideias, as grandes revoluções dentro de uma empresa, ela vem lá do chão de fábrica. Entendeu? E isso é muito importante. Eu fui fazendo aquilo que o meu coração dizia. E eu fui vendo que sim, que aquilo era algo muito maior do que eu imaginava. E o momento que eu consegui, né, junto com a metodologia, a maneira como eu entendi que precisava ser levado para a criança, ter um resultado com a Luana, e entender que tinha diversas outras famílias desesperadas, naquele momento uma escola me chamou e disse, eu gostaria de ter esse projeto na escola. E o nome da escola é Capital do Saber, é ali em Feliz, né? E o proprietário me deu a oportunidade de começar algo que nem eu sabia como fazer de novo, né? E aí ele me disse, Valéria, eu gostaria de botar esse projeto aí de Pilates Kids no currículo escolar. Boa. E aí, aquilo que era um desafio se tornou muito mais desafiador, porque até então eu trabalhava com uma criança, né? E aí a proposta foi de trabalhar com todas as turmas. E mesmo não sabendo, eu disse, não, vamos lá, né? Vamos aprender. E aí era geral. Todas as turmas era geral ou só especiais? Todas as turmas. O projeto foi sugerido de que fosse aplicado das crianças do jardim, por turmas, até o 4º ano, que eram todas as crianças do turno da tarde. Então todas as crianças teriam a prática de aulas de Pilates com o objetivo de, por que esperar ter o problema se a gente pode já educar, a gente já pode prevenir, né? Então, conforme eu fui estruturando o método, eu fui vendo o quanto ele poderia mudar uma geração. Tanto é que o meu lema é mudar uma geração, que a gente pode mudar uma geração. E aí, quando eu entendi que a gente poderia, né, trabalhar na prevenção, e aí conversando com esse diretor, e ele me abriu as portas, inclusive estou dentro dessa escola até hoje, né, com esse projeto, a gente inseriu então o Pilates Kids com aulas semanais. Só que aquilo que para mim era desafiante para pensa para turmas. Turmas pequenininhos, de médios, né? E aí foi meu segundo laboratório. Não, ali foi minha pós-graduação, né? Porque aí foi quando eu percebi que o método, ele validou, porque ele foi implementado no pior cenário possível, onde eram várias crianças,
eram com crianças de várias fases de idade, né, de várias partes de desenvolvimento. E quando a gente aplica o método, eu sempre tive uma forma de contabilizar e de trazer resultado. Porque o que acontece? Para qualquer um de nós, a gente só bota energia, a gente só investe em aquilo que dá resultado. Se não tiver resultado, não tem porquê. Então, qual foi a linha de raciocínio que eu tive, né? Bom, eu vou fazer imagens das crianças como elas estão começando, né? Então, eu tive autorizações dos pais e tal, e eu fiz algumas imagens das crianças e durante o ano eu apliquei a metodologia, né? Então, aquele objetivo das imagens é ver como as crianças estavam, né? Ter um registro do início e perceber na própria avaliação o que era necessário trabalhar naquelas crianças, naquele grupinho que eu tinha. Durante o ano eu trabalhei, né, então com todas as turmas, então cada uma tinha a sua, e ao final eu repeti a avaliação. E aí, quando tu põe o antes e o depois, aí não tem, né? Visível? Aí é visível, aí não tem questionamento. Por quê? O pai que pega uma avaliação e o filho estava todo desalinhado, no final do ano ele está alinhado, ele diz, poxa, aqui tem resultado. E aí esse tipo de trabalho que não é simples, não é fácil, dá trabalho, mas eu sempre digo que o bom trabalho dá trabalho, né? O fácil qualquer um faz, né? Se é fácil qualquer um faz, agora o difícil é só para os profissionais, né? E aí foi que eu fui vendo, e a escola foi vendo, e os pais foram vendo o impacto que o método fazia na criança. Não é um objetivo, não é uma obrigação da escola, mas a escola viu como algo que agregava para as crianças. E isso foi aonde eu comecei a perceber, poxa, se o método funciona no pior cenário, que é nesse, né, com várias crianças com diversos corpos, né, desenvolvendo, o quanto não pode ajudar outros. E aí foi quando eu comecei a registrar, fiz algumas imagens, né, tava começando algumas coisas no Instagram e tal, e aí eu percebi que eu poderia fazer em Caxias também, não só em Feliz. E uma coisa que eu sempre conto, né, que na realidade eu nunca conto pra todo mundo, mas aqui eu vou contar pra vocês, aquela história que eu não conto pra ninguém, eu vou contar aqui. Toda vez que eu entrava no carro, porque era mais ou menos uns 40 minutos, né, de Caxias a Feliz, 45 minutos, eu ia rezando e dizendo, Senhor, me inspira, me mostra o que tu quer que eu faça, né? Eu dizia, Joseph, tu que criou o método, né? E para quem não sabe, o Joseph Pilates foi quem criou o método Pilates, né? Ele deixou algumas publicações, dois livros, né? E um dos livros dele, ele deixou um capítulo dizendo, eduque primeiro a criança. Só que nesse capítulo, ele não ensinou o que tinha que fazer. Ele só deixou aquilo. Então eu ia de Caxias a Feliz, né? Em oração e pedindo que Deus me inspirasse, né? Que ele me dissesse o que ele queria realmente que pudesse ser feito, né? E aí eu fui registrando tudo que eu fazia, fui botando, anotando, né? E aí eu comecei a ver que tinha coisas que eu podia melhorar mais, que para turmas tinha que ter algumas técnicas diferentes, que se não tivesse algumas regras, algumas combinações, as coisas viravam uma bagunça, porque a criança, ela tem uma energia, só que essa energia, ela precisa ser entendível. Se o profissional não entender que é normal a criança ser agitada, as crianças são agitadas, aí qualquer lugar que a criança vai, nada pode. Aqui tem que ficar silêncio, aqui não brinca, aqui não corre. Então eu entendi que ela precisava ser criança também. E ao mesmo tempo, ela precisava gostar do que estava fazendo, porque se ela não gostar, não tem resultado. E eu preciso fazer o quê? Gerar resultado. Se eu não gero resultado, não faz sentido. Então foi nesse desafio que eu estava, que eu fui começando a ter clareza em algumas coisas e testando ainda mais num cenário mais desafiador, entendendo que eu poderia então fazer em Caxias. E aí é isso que eu venho para Caxias. Bom, agora tá redondinho, agora eu vou oferecer para as escolas daqui, né, próximo. E aí eu fui em algumas escolas, né, em Caxias, não vou citar nomes, mas algumas aceitaram, acharam inclusive extremamente válido, elogiaram, outras me disseram, mas minha filha, a gente tem que ensinar português e matemática aqui. E aí eu percebi que às vezes não adianta a gente ter uma boa vontade se a pessoa que decide lá atrás, ela tem uma cabeça mais fechada, ou ela está muito atrasada naquilo que estava acontecendo. Enfim, aconteceu de eu, enfim, ter colocado algumas escolas e iríamos iniciar, só que era 2020.
E aí eis que entra uma pandemia. E aí nessa pandemia, nesse corte da pandemia, foi que eu fui pro digital. E aí eu comecei a levar pro digital muito dessa minha ânsia, né, de explicar, de mostrar que a gente pode ter um futuro diferente para as crianças, que eu fiz ainda mais dentro do digital. E, de certa forma, foi nesse momento, Vânia, ou em outro, que surgiu aquela Vânia palestrante? A Vânia para compartilhar esse conhecimento. Isso. E uma outra questão também que eu acho importante nós abordarmos aqui, porque a Vânia foi muito contundente em dizer que ela sempre pediu para Deus, né, inspirar e levar e mostrar. Eu digo que ele que fez, né? Eu só fui o canal. Exato. E o canal te revelou também crianças especiais para terem esse atendimento. Como é que foi isso também? E mais esse desafio para dar esse acompanhamento para crianças com autismo, enfim. Sim, na realidade, o que acontece aí? Quando eu venho para Caxias e acontece a pandemia, eu vou para a internet. Vocês sabem, né, que a gente não fala bem, a gente aprende a falar, se comunicar fazendo. E aí eu me desafiei a fazer todos os dias uma live. Então eu fazia uma live às 7 da manhã, todos os dias, e eu fiz durante um ano. Então nessa quantidade de lives, de assuntos que eu trouxe, de temas abordados, eu comecei a perceber que a gente precisa falar. E a gente precisa repetir, e a gente precisa falar de novo. E quem não é visto não é lembrado, e quando tu não fala as pessoas não vê, porque às vezes a criança, a gente tem um corte, né, de atendimento. Então muitas vezes, em 2000 tinha várias mães que não tinham filhos. Hoje elas têm, então hoje faz sentido. Então a repetição ela é necessária para que a gente possa abordar todas essas famílias que estão se moldando, ou está crescendo, ou tem um outro filho. E isso, ou tem sobrinho, tem. Então, o que aconteceu? Eu digo, né, que uma das falas que também me inspirava era do Ayrton Senna, né? Que ele andava na chuva. E aí, quando chovia, ele estava no melhor destaque. Então, o que eu fiz? Em vez de eu ficar reclamando, chorando, porque, de certa maneira, o meu projeto tinha fechado, não tinha mais como atender as crianças, eu entendi, então, que agora era o momento de eu ensinar outros profissionais que estavam sedentos, que estavam precisando. E aí dentro desse período eu comecei a formular esse meu método de uma maneira que pudesse ser ensinado para outros profissionais e aplicarem. Porque aí eu achava, e acho inclusive que é muito egoísmo, Deus me mostrar um caminho, me inspirar a fazer coisas, me mostrar que dá resultado e a gente só atender uma pequena parcela. E aí eu comecei então a levar esse método, né, para profissionais. E aí quando tu leva para profissionais, aí a régua sobe. Porque aí são profissionais como eu, né, colegas de profissões, que também têm os seus conhecimentos. E que eu criei um método, eu trabalho com ele, eu atualmente também atendo crianças, eu faço o que eu ensino. E eu estou sempre aprendendo. E nesse momento eu percebi que eu precisava deixar de uma maneira muito metodológica, né? Assim como eu aprendi no magistério, tem que ter maneiras de ensinar. Eu posso te ensinar de uma maneira, mas eu posso te ensinar de uma maneira muito mais fácil. A mesma coisa. E aí então eu comecei a desenvolver e fazer esse método ser um método aplicável, onde eu ensinava o porquê de cada coisa, o que tinha que fazer, os alicerces do método. E aí eu comecei a formar outros profissionais do Brasil todo, nesse período. Terminou a pandemia, continuei, né, com essa mentorias e formações para profissionais, mas eu entendi que eu precisava estar novamente atuando, né? Eu precisava mostrar para esses profissionais que é possível e a gente pode mudar a vida dessas crianças. E aí teve a oportunidade de eu abrir um estúdio só para crianças.